Glória a Deus. Eu quero começar dizendo para você, irmão, que conviver entre as cobras, a gente não pode deixar o veneno dessas pessoas parar o propósito que Deus tem em nossas vidas. Paulo ele usa um termo últimos dias para falar de uma época marcada exatamente nesse texto por uma decadência moral e espiritual. Paulo ele destaca na sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, não apenas o fim do mundo, mas o período que já havia começado nos dias da igreja primitiva e que se intensificaria com o tempo. Paulo ele vai agora nesse texto, nesse compêndio, trazer características recorrentes de uma humanidade sem Deus. Tudo que a gente acabou de ler aqui, a gente vê que isso é fruto, são comportamentos, características de uma humanidade sem Deus. Paulo, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, vai trazer uma lista de comportamentos e atitudes, e ele mostra uma sociedade que está corrompida pelo orgulho, ela está corrompida pelo egoísmo. Paulo ele vai mostrar que o ser humano ele tem vícios que atingem não só a moral da pessoa, mas também atinge os relacionamentos familiares, os relacionamentos comunitários. Então esse tipo de comportamento de ingratidão, esse comportamento que eu carinhosamente digo aqui, espírito da serpente, ele permeia todos os relacionamentos da pessoa que possui esse espírito. Agora é interessante que o verso 5, Paulo ele vai falar de pessoas com aparência de piedade. Você conhece alguém que ela tem aparência de piedade? Mas ela nega o seu poder. Ou seja, é pessoas que se dizem religiosa, mas essa pessoa ela vive sem a transformação real que o evangelho proporciona na vida. Essa pessoa está na igreja, mas a vida não é transformada. Essa pessoa entrega o dízimo, mas a vida não é transformada. Essa pessoa lê a Bíblia, mas a vida não é transformada. Essa pessoa participa de uma atividade na igreja, mas ela não tem a vida transformada. Porque o que caracteriza você ser um cristão é se parecer com Cristo. Cristão vem da palavra grega pequenos cristos, seguidores de Cristo. É isso que caracteriza aquele que ama a Deus, aquele que serve a Deus, ser transformado pelo real poder do evangelho. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Então isso é uma crítica direta que Paulo está fazendo a uma fé superficial. Paulo está fazendo uma crítica aqui na sua carta ao seu amado Timóteo contra a hipocrisia, contra a superficialidade da fé. Agora é interessante que Paulo ele dá uma direção, e ele diz para Timóteo, de maneira bem específica, diga para quem está do seu lado assim, se afaste dessas pessoas. Nós lemos aqui um compêndio de comportamentos, e Paulo ele dá uma orientação para Timóteo, olha, essa pessoa é egoísta, essa pessoa é imoral, essa pessoa, ela tem esse espírito da serpente, ingrata, traidora, pérfida. Se afaste dos tais. Isso é muito forte, porque Paulo vai dizer, se afaste dos tais, não no sentido de isolamento total, porque senão estaria indo isso contra o evangelho. Quem concorda com isso? O evangelho jamais vai dizer para a gente se isolar de uma maneira total de uma pessoa. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, se afaste dos tais, talvez era como o salmista estava querendo dizer sobre aquele que se assenta na roda dos pecadores. Você já parou para perceber que nós somos influenciados pelo meio do qual nós escolhemos conviver? Então Paulo está dizendo assim, se afaste desses, ele está querendo dizer o seguinte, olha, não se deixe influenciar por esse tipo de comportamento. Não se deixe, Timóteo, comprometer-se com esse tipo de comportamento. Especialmente, Timóteo, dentro da igreja. Porque dentro da igreja tem muita gente com cara de piedade, mas o comportamento dela vai contra aquilo que ela aparenta ser. A verdade é, meus irmãos, que nós vivemos tempos
onde as pessoas tóxicas, elas estão em todos os lugares. Muito provavelmente, antes de você vir para o culto, você teve que lidar com algum parente tóxico dentro da sua casa, algum familiar tóxico. Talvez nos seus relacionamentos dentro da empresa, onde você trabalha, tem alguém que é tóxico. Essa pessoa, ou ela é abusiva na maneira como ela se comporta com você, ela é oportunista, ela é aproveitadora, e isso caracteriza um relacionamento tóxico. E por que não dizer que muitas vezes até dentro da igreja a gente acaba conhecendo pessoas tóxicas. Ô bispo, mas o que seria esse tipo de convivência entre as cobras? A convivência entre as cobras fala de pessoas tóxicas, e pessoas tóxicas, eu quero que você entenda, são pessoas que nos sugam emocionalmente. É aquela pessoa que toda conversa que você tem é desgastante. Toda conversa que você tem é cansativa. Toda conversa que você tem, ou você sai triste, ou você sai estressado, ou você sai sobrecarregado. São pessoas que nunca reconhecem o que você faz por ela. Pessoas que te manipulam emocionalmente. Parece aquele relacionamento de adolescência. Lembra quando você na escola tinha os amiguinhos? E aí quando um amigo se aproximava do outro amigo, o amiguinho ficava triste, ficava chateado. Não, mas você é só meu amigo, você está agora andando com fulano. Tem pessoas que manipulam emocionalmente umas às outras, e isso fere. Pessoas que manipulam você, te criticando, sabe que você tem problema de baixa estima, sabe que você às vezes tem alguma questão com o seu corpo, alguma questão com a sua própria estima, e essa pessoa de alguma maneira te oferta gratuitamente críticas, ela te fere, ela te destrói. Ao longo da história, irmão, a gente vai ver homens e mulheres que enfrentaram pessoas ingratas, enfrentaram pessoas tóxicas, inclusive grandes heróis da fé. O que não dizer aqui de um dos heróis da fé chamado Moisés? Moisés, ele teve que se deparar, Jean, com a ingratidão. Ele teve que se deparar com a hipocrisia. Moisés, ele se deparou com pessoas ingratas. Moisés, quando ele liberta o povo do Egito, depois que o povo agora está andando pelo deserto, mesmo sendo liberto com a poderosa mão de Deus, aumenta o meu retorno, por favor, ele vê constantes reclamações. O povo murmurando, o povo reclamando. A gente vê que Moisés, ele é usado por Deus de maneira poderosa. Deus, ele opera 10 grandes milagres como sinais no meio do Egito. As pragas conhecidas no Egito, se ensina na escola, no Kids, se ensina na escola, se ensina em todos os lugares. As pragas do Egito é comumente conhecido, é igual a Arca de Noé e outras histórias da Bíblia. Mas a gente vê que mesmo Deus usando Moisés de maneira poderosa, o povo murmurava, o povo reclamava, o povo queria voltar para o Egito. Chega um momento que a ingratidão da nação de Israel era tão grande, que em dado momento o povo quer apedrejar o seu líder. Eles querem apedrejar Moisés. O que não falar então do homem chamado Davi, um homem que foi conhecido como sendo um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi conhecido por grandes feitos, como um deles, matar Golias. E ele mata Golias, é interessante que a gente observe isso, para defender o trono de Saul. Só que a gente vê que conviver entre as cobras sempre vai ser necessário para você poder acessar o próximo nível que Deus tem para a sua vida. Eu estou na introdução, daqui a pouquinho nós vamos esquentar a bateria e você vai sair do seu lugar, você vai dar esse glória bem gostoso, você vai adorar o nome de Jesus, mas eu quero dizer para você, conviver entre as cobras quer dizer que em um dado momento você vai ter que aprender a conviver com quem é ingrato, com quem você ajudou, com quem você estendeu a mão, essa pessoa não reconheceu, pelo contrário, você saiu como errado na história. Bispo, por quê? Porque conviver com as cobras, a ingratidão, é o último estágio da promoção. Quem está comigo aqui, diga um glória a Deus bem forte. Se você puder, me marque lá no seu stories, por favor, porque está funcionando muito bem isso. Quando você entende que conviver entre as cobras é o último estágio antes de Deus te promover, você passa a entender esse espírito de ingratidão. Quando você supera, escreve isso por favor, quando você supera a ingratidão, você está pronto para a promoção.
Porque a ingratidão, ela dói. Lidar com pessoas ingratas fere. Saul agora, ele vai ser protegido por Davi. Davi vence Golias, volta com a cabeça do gigante, só que agora Davi, ele é perseguido pelo próprio rei, ou seja, aquela pessoa que Davi fez o bem, aquela pessoa pela qual Davi lutou, agora está perseguindo ele. E então Saul vira uma ameaça para Davi. O mesmo Davi que ajudava, agora é perseguido. Parece que eu consigo ver agora se repetindo na vida de algumas pessoas hoje. Ô bispo, eu estou sendo perseguido na empresa, mas eu ajudei aquela pessoa. Bispo, eu estou sendo rejeitado por aquele amigo, mas eu estendi a mão. Pessoas que te viram a cara, pessoas que você ajudou, pessoas que você mandou o pix, pessoas que você emprestou o ombro para que ela pudesse chorar, pessoas que você estendeu a mão, pessoas que você emprestou o cartão. Hoje você é rejeitado. Hoje essas pessoas com espírito de ingratidão falam mal de você. O que não falar, irmão, de Jesus? Jesus, irmão, curou, libertou, alimentou multidões, e no final dos seus dias, ele houve uma grande multidão, a mesma que ele curou, a mesma que ele alimentou, gritando: crucifica-o. Isso me faz lembrar do episódio dos 10 leprosos. Jesus cura os leprosos, mas apenas um volta para agradecer. Eu quero dizer para você que esses exemplos que nós falamos, de Moisés, de Davi, de Jesus, eles contextualizam os dias atuais. Bispo, por que o Senhor falou sobre Timóteo, foi em Moisés, falou de Davi e parou em Jesus? Guarde isso, porque eu quero mostrar para você que pessoas tóxicas e ingratas não é algo novo nos dias de hoje. Pessoas que são ingratas não é contemporâneo para os nossos dias, mas isso é uma fraqueza humana que já permeia as gerações durante séculos. Eu quero que você guarde algo que eu vou dizer para você. Se até Jesus enfrentou a gratidão, por que você acha que isso não aconteceria com a gente? Só que eu quero aqui te dar alguns conselhos para você poder aprender a viver entre as cobras. Posso te dar o primeiro conselho, sim ou não? Queria que você virasse aí para 2 ou 3 pessoas e diga para elas assim: identifique pessoas ingratas. Segundo Timóteo 3,2, ele diz assim: serão ingratos, profanos. A característica de alguém que é ingrato, essa pessoa sempre te cobra, mas nunca te agradece. Ela sempre tem algo a cobrar, sempre tem algo a pedir. Parece que é uma eterna dívida. Sempre cobrança, sempre um débito. Você nunca está quite com essa pessoa. A pessoa ingrata, parece que você sempre está com a corda no pescoço com ela. Você precisa aprender a identificar. Quanto mais cedo você identificar uma pessoa ingrata, quanto mais cedo você identificar uma pessoa falsa, quanto mais cedo você conseguir ter discernimento para identificar uma pessoa leviana, menos mal essa pessoa vai te causar. Você precisa aprender a identificar pessoas ingratas. Bispo, qual a outra característica de alguém ingrato? Geralmente o ingrato, ele é faminto. Pergunte para mim, faminto do que, bispo? O ingrato é faminto de fofoca. O ingrato é faminto de conflito. Porque o ingrato, quando ele não consegue manipular você, ele vai tentar manipular a forma como as pessoas te veem. Eu vou repetir isso aqui. O ingrato, quando ele não consegue manipular você, ele vai tentar manipular a forma como as pessoas te veem. E é daí que começa a nascer. Ah, você viu fulano? Você viu Beltrano? Quantas vezes você já passou por isso? Ou você já presenciou alguém dizer assim: nossa, fulano parece que é metido,
parece que é marrento, parece que tem um rei dentro da barriga. E aí quando você conhece a pessoa, você fala assim, poxa, nada a ver, eu tinha uma impressão diferente. Poxa, parecia que a pessoa ela era tão nariz em pé, tão metida, mas na verdade essa pessoa é uma bênção. Quem já passou por isso aqui? Na verdade, eu já passei por isso também, irmão. Você deve ter passado, de você conhecer uma pessoa, mas você já tem uma certa aversão. Você ficar de uma certa maneira com o pé atrás, porque alguém de alguma maneira já foi e lançou veneno sobre aquela pessoa, dizendo assim, olha, se eu fosse você, ficava esperto com fulano. Só que na verdade, esse fica esperto com fulano é talvez porque fulano já cortou Beltrano que quis falar de você. Eu preciso aprender a identificar pessoas que são ingratas. Quer ver uma outra característica de uma pessoa ingrata? É aquela pessoa que faz você se sentir culpado por você não ceder para ela. É quando aquela pessoa de alguma maneira precisa de você, e essa pessoa, quando você diz não dá, não posso, não consigo, essa pessoa te vira a cara, essa pessoa ela não corresponde, essa pessoa não manda mensagem, ou seja, essa pessoa some. Uma característica de alguém ingrato, quando essa pessoa ouve não. Quando essa pessoa ouve de você que não dá. Eu quero dizer para você que conviver com esse tipo de pessoa suga a sua essência. Eu quero denominar esse tipo de pessoa ingrata como vampiro emocional. Ele suga a sua energia. Eu acredito que você deva ter assistido algum filme já sobre essa ficção de vampiro. O vampiro é um animal baseado no morcego e tem-se essa imaginário popular de que o morcego ele vai morder o pescoço e vai puxar o sangue das pessoas. Não tem esse imaginário popular? No outro prédio que a gente estava, você acredita que teve um morceguinho que foi lá fazer um ninho? E aí a gente queria subir para poder matar o morceguinho e a gente poderia incorrer em crime. É proibido pegar lá o morcego, matar, porque ele pode espalhar diversas doenças. Então a gente teve que ligar na prefeitura, teve que vir uma força-tarefa da prefeitura para poder prender os morcegos e tal. E aí quando os rapazes eles prendem, já tinham 2, né? Eles vieram, entraram numa parte do sótão lá. E aí quando o rapaz ele prende, eles são pequenininhos assim, com as asas, eles parecem uns ratinhos com asa, é bem nojento. Aí quando isso acontece, irmão, eu pergunto para eles assim, eu falo, cara, e aí, como é que é o morcego? Posso falar como é que é o morcego? O morcego gosta de banana, laranja. Aí eu falei, não, mas tá errado, o morcego ele não pega a gente. Não. Ele falou, não, o morcego ele não faz mal para ninguém. Quando o morcego ataca, é porque ele se sente com medo, coagido. E no imaginário popular, é como se o morcego viesse para sugar o sangue. Até aqui quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, levanta a mão, eu volto do começo. Teve alguém que não entendeu ali? Então, o que é um vampiro emocional? É aquela pessoa que ela suga as tuas energias. Essa pessoa, irmão, ela contamina aquilo que tem de essência dentro de você. É, por exemplo, como você pegar um copo d'água desse aqui. Se eu ofertasse para você, mesmo depois de ter bebido aqui, você com sede, você beberia dessa água? Beberia. Ah, bispo, o senhor deu um gole. Talvez você beberia do outro lado, dependendo da sua sede, você beberia sem nenhum tipo de constrangimento, sim ou não? Só que se eu pegasse agora uma gotinha da água do esgoto que tem ali na calçada e colocasse aqui, em 1 litro de água, você beberia? Sim ou não? Mas a água ia continuar branca, límpida, você beberia? A água ia continuar com cara de que estava boa, você beberia? Não. É esse tipo de problema que acontece com o vampiro emocional, com a pessoa ingrata, com a cobra. Às vezes é uma gotinha, você está bem no seu dia, essa pessoa é tóxica, como essa gota. Basta um bom dia, basta uma palavra. E se você não entender que isso tem que ser tratado, pode contaminar tudo ao seu redor. Eu vou repetir isso aqui. Tem pessoas que o nível de mau-caratismo, de ingratidão, precisa ser cortado. Bispo, eu não entendi, então vai a primeira palavra para você nessa noite. Cuidado, porque a sua educação pode estar te matando.
é ingrato, é falso, é dúbio, fala uma coisa na frente, fala outra pelas costas. Você precisa cortar. Bispo, por quê? Porque é como essa gota, é como se fosse uma gotinha de veneno, vai te matando aos poucos. A pessoa tóxica é assim. Você encontrar ela uma vez na semana é o suficiente para você perder o resto dos dias. Tem pessoa que tem esse poder. Então, eu só quero aqui, antes de avançar, dar um conselho para você. Porque talvez você pode estar fazendo alguns cálculos na sua cabeça, pensando em Beltrano e fulano. Guarde o que eu vou dizer para você. Nem toda pessoa difícil é tóxica. Porque tem uma diferença aqui. Nem toda pessoa, diga para quem está do seu lado, nem toda pessoa difícil é tóxica. Você precisa aprender isso para você não ter problema com quem não precisa. Existem pessoas que são difíceis de se relacionar, porque ela tem um jeito. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito sistemática com algumas coisas, é difícil a convivência comigo, eu reconheço. Mas eu não acredito que eu sou uma pessoa tóxica, eu acredito que quem está do meu lado está crescendo, quem está do meu lado está bem, está para frente, está para cima. Você crê que você também é assim? Agora, uma coisa é a pessoa difícil, agora outra coisa é a pessoa tóxica. Bispo, essa característica da pessoa tóxica é aquela pessoa que quando ela vai embora, ela não simplesmente sai da sua vida, ela também leva a tua paz. Porque, por exemplo, a pessoa difícil, às vezes ela te irrita, mas ela não tira a paz. A tóxica, quando ela vai, ela leva algo de você também. Tem pessoas que quando ela sai da sua vida, ela deixa algo em você. A pessoa tóxica não, quando ela sai, ela sempre te subtrai algo. A pergunta dessa noite, bispo, como é que Jesus ele agia com gente difícil? Porque eu não posso aqui simplesmente falar para você o que eu acho ou como eu ajo. Nem o que eu acho, nem o que eu ajo. Mas a gente vê aqui de maneira bíblica, e é muito importante a gente fazer essa associação, como Jesus lidava com gente difícil. Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Sim ou não? Sim ou não? Só os homens, sim ou não? As mulheres, sim ou não? Toda a igreja, sim ou não? Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? Olhe para mim, por favor, e aprenda isso. Como conviver com as cobras, ou viver entre as cobras. Jesus amou Judas, mas não confiou os seus segredos a ele. Eu quero dizer para você, tem muita gente que confunde as coisas. Bispo, eu preciso perdoar. Bispo, eu preciso perdoar. Claro, você tem que perdoar. Lembra quando Pedro falhou com Jesus? É a segunda personagem. Primeiro, Jesus amou Judas, mas não confiou os seus segredos a ele. Então, a primeira palavra profética nessa noite: para de ficar dando murro em ponta de faca, para de ficar tentando dar oportunidade para quem já te enganou uma vez, porque quando te engana uma vez, é culpa da pessoa. Quando te engana a segunda, a terceira, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Seja discreto, não abra nada na sua vida. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim, ó, boquinha de siri. Eu digo isso aqui para a liderança. Tem pessoa que não pode conquistar nada, ela já vai lá, tem que postar. Ela já vai lá, tem que mostrar. Aí, quando ela vê que tem 30, 60, 100, 200, 500 visualização, é de pessoa invejosa, é de mal olhado, é de só de palavra contrária, de energia, de pensamento negativo. Tudo que é ruim vai te alcançando, porque você se expõe. Eu lembro quando eu troquei de carro e eu cometi a bobeira de... eu vou falar isso aqui. De no almoço em família, não tinha como, eu tinha trocado de carro, eu só tinha um carro. E aí, quando termina o nosso jantar em família, eu vou falar com alguns dos meus irmãos, eu digo assim, Deus me abençoou, eu troquei de carro. Aí um deles diz assim, que bom, entrou dentro do carro dele, saiu, nem tchau deu.
Precisa mutar tudo isso aí, esses equipamentos de vocês aí sem fio, vocês têm que ficar atentos, os músicos, tá? Por favor. Tá tudo chiando aqui. Ela entrou no carro e saiu. Aí o outro falou assim: eu quero entrar, eu quero sentar e eu quero orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é muito forte, posso falar? Você que está visitando a gente aqui? Os visitantes aí, diga, fala bispo. Toda a igreja aí, quer que eu fale ou não fala? Amém. Chorar com você é fácil. Eu quero ver sorrir quando você está bem. Você está mal? Ô, Rafinha, você está mal, pô. Não, vem cá, pô. Ô, Duzão, eu quero ver quando você estiver melhor. Se essa pessoa vai conseguir se alegrar com você. O que denuncia, bispo, o ingrato, é a falta de brilho quando você se dá bem. Quer prestar atenção em quem realmente se importa com você? É quando você conquista, quando você vive uma vitória, se o brilho dessa pessoa some. Bispo, como é que Jesus convivia entre as cobras? Judas era traidor, sentava na mesa, mas Jesus não abria, não compartilhava segredos íntimos. Deixa eu dizer uma coisa para você, com quem você está compartilhando os segredos íntimos? Com quem que você está compartilhando os seus planos? Agora, quando a gente olha para Jesus tratando com Pedro, a gente vê que Pedro, ele trai a confiança de Jesus de uma certa maneira, e a gente vê que quando Pedro olha para Jesus, ele diz assim: se necessário for, pode olhar para mim aqui? Se necessário for, eu vou contigo até a morte. Ele diz assim: eu não vou deixar ninguém fazer mal para ti. O que Jesus ele faz? Ele faz assim: arreda de mim, Satanás. Arreda de mim. Ou seja, diga comigo assim: perdoou Pedro. Perdoou Pedro, diga, perdoou Pedro. Mas corrigiu com firmeza. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Perdoar não quer dizer que você tem que passar a mão na cabeça não, viu? Glória a Deus. Se os adultos não dão glória a Deus, aleluia, as crianças dão. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Ô bispo, errou comigo, falhou, perdoe, mas corrija, seja firme. Falou, que isso não aconteça mais, que isso não se repita. Bispo, como é que Jesus ele convivia entre as cobras? Você vê que quando os fariseus tentavam de alguma maneira colocar Jesus dentro de uma saia justa, Jesus ele respondia os fariseus com sabedoria, mas ele não deixava os fariseus manipular os seus propósitos. Porque tem gente que assim é manipuladora. João capítulo 2, versículo 24 diz assim: mas Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E muitas vezes a gente se permite ser manipulado por cobras, pela astúcia de pessoas que tentam nos manipular. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: ame. Diga para quem está do seu lado assim, diga, ame as pessoas. Mas diga para ela assim, não deixe que ninguém te manipule. Diga para quem está do seu lado assim, aprenda a liberar perdão. Diga para ele assim, mas aprenda a colocar limites no acesso. Levanta a mão aí para essa pessoa que está do seu lado e diga assim, perdão liberado, mas acesso negado. Porque se você não agir com firmeza, você demonstra fraqueza, e isso é o quê? Um prato cheio para os abutres emocionais, para os corvos espirituais, que se alimentam da fraqueza.
Tem pessoa que vai estar do teu lado enquanto você está fraco. Tem pessoa que vai estar do teu lado enquanto você está para baixo. Tem pessoa que vai estar do teu lado enquanto você está duro. Desculpa a maneira vulgar de falar. Tem pessoa que vai estar do seu lado enquanto você está mal. Mas é só você se levantar que o abutre sai. Por quê? O abutre se alimenta de carniça. De tudo aquilo que apodreceu em você, ele se alimenta. Quando você está bem, já não tem mais sentido o abutre estar do seu lado. Por isso que eu digo para você, quer saber se alguma pessoa celebra a sua vida? Veja se ela está com um brilho nos olhos quando você vive um milagre, uma bênção da parte de Deus. Então você tem que aprender isso. Ô bispo, as pessoas vão errar comigo, eu tenho que perdoar? Tem que perdoar. Mas com perdão também vem o quê? A distância, é o acesso negado. Isso quer dizer então que toda pessoa que errar com você, nunca mais as pontes da reconciliação, bispo, estarão contigo? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que uma vez traída a confiança, leva tempo para reconquistá-la. Diga para quem está do seu lado assim, aprenda a orar pelas pessoas, mas mantenha a distância também delas. Isso também é sabedoria. Ô bispo, você perdoou? Eu perdoei, mas o acesso agora é restrito. Eu preciso aprender a me preservar, a cuidar da minha sanidade mental, da minha inteligência emocional. Se eu sei que tem pessoas, quando eu me assento, me faz mal, se eu sei que tem pessoas... Irmão, nós já vivemos situações, eu e minha esposa, que tinha pessoas que falavam, bispo, posso te ligar? Não dá, estou ocupado. Bispo, posso marcar um papo? Não dá, não posso, tenho compromisso. Bispo, por quê? Porque eu sei que quando sentar vai trazer fofoca, vai falar de alguém, vai trazer contenda, vai fazer disse-me-disse, vai falar isso, vai falar aquilo, vai levar, vai trazer. Não tenho tempo para isso. Bispo, por quê? Porque eu estou cuidando da minha paz. Eu preciso aprender a orar pelas pessoas, mas eu também preciso aprender a manter distância de algumas delas. E o terceiro conselho para você poder andar entre as cobras. Quem quer ouvir esse aqui, eu encerro. Ninguém quer ouvir, eu continuo então. Guarde o coração. Provérbios 4:23 diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Bispo, como que eu faço para conviver entre as cobras? Não deixe o comportamento dos outros contaminar o seu interior. Bispo, foram ingratos comigo, isso diz a respeito deles, isso não fala sobre você. Bispo, fui enganado, fui traído por alguém, isso fala de quem te enganou, de quem traiu você, isso não fala do seu caráter. Uma pessoa me procurou um tempo atrás falando assim, bispo, eu tenho essa demanda, eu estou chateado com tal situação porque tal pessoa me humilhou. Tal pessoa desdenhou de mim, tal pessoa desfez de mim na minha cara. Bispo, eu estou tomado de um sentimento de mágoa, eu estou ressentido, eu estou chateado, e eu vim aqui para buscar um conselho. Aí eu disse assim, você quer que eu te diga o que eu acho ou o que a Bíblia diz? E aí eu estava doidinho para ele poder falar, para eu dizer para ele o que eu achava, porque aí eu ia dizer para ele o seguinte, o que eu acho é o que a Bíblia diz. Então não tem escapatória. Bispo, o que eu faço? Deixa eu dizer uma coisa para você. Disse para ele, eu falei assim, meu filho, olha para cá. Bispo, fui enganado. Bispo, a pessoa me desprezou. A pessoa me tratou de uma maneira onde eu me senti envergonhado. Quem já passou por isso aqui? Eu falei para ele assim, o conselho que eu tenho para te dar é, vira a outra face. Você precisa aprender a guardar o seu coração. Eu quero fazer um desafio aqui para quem ama a Bíblia. Quem ama a Bíblia aqui? Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Então pega essa agora. Mostra para mim algum outro discípulo que Jesus chamou de amigo a não ser Judas. Lê depois o Novo Testamento. Lê tudinho. Lê tudo. Procura livros, comentários. Judas está indo agora em direção ao seu pastor.
em direção ao seu mentor, em direção ao seu amigo, em direção ao seu rabi, em direção ao seu rabone, e ele dá um sinal aos humanos, ele diz: aquele a quem eu beijar a face, no rosto, esse é o que procurais. Ele chega agora diante de Jesus no Getsemane, dizendo: Rabi, Rabone, Shalom, quem sabe, quando ele se aproxima, Jesus não permite que Judas contamine o seu interior, porque se de um lado de Judas tinha traição, do lado de Jesus existia perdão. Se do lado de Judas existia escuridão, do lado de Jesus existia luz. Se do lado de Judas existia mágoa, do lado de Jesus existia o amor. Ele diz assim: amigo, a que vieste? Eu quero dar uma palavra para algumas pessoas que entraram essa noite aqui dizendo: bispo, meu coração está magoado, meu coração está triste, meu coração está ressentido. Deixa eu dizer algo para você, na presença do Senhor, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo. Não permita que o mal que te fizeram defina quem você é. Você tem o Espírito Santo, você tem perdão para liberar, você tem graça para ofertar, você tem a outra face. Você vai guardar o seu coração a partir dessa noite. Quem está comigo, levanta a mão, por favor. Eu sinto a presença dele aqui dizendo para você: não importa a moeda que te paguem. Bispo, por quê? Porque você não vai deixar a conduta dos outros afetar o seu interior. Bispo, o que o senhor está dizendo? O problema não é o que fizeram com você, mas o problema é se você deixar ficar algo dentro de você. Diga para quem está do seu lado, ela precisa ouvir isso. Diga: não é problema seu o que fazem com você. Diga assim: o que é problema seu é deixar algo dentro de você. Olha para mim e redobre a atenção. Você não pode controlar, meu amigo, que esse bigodão bonito aí está na régua, hein, obreiro? Você não pode controlar o que fazem contra você. Você pode? Você pode sair daqui agora, você pode ser roubado. Você pode sair daqui e amanhã, quando você está repreendido em nome de Jesus, quando você chegar no trabalho lá, alguém te, passou a perna. Você não pode controlar o que fazem contra você, mas você pode controlar o que depositam dentro de você. Não permita crescer nada dentro de você. É como aquele barco que afunda. Quem já viu um barco afundando? Olha para mim, quem lembra aqui do fatídico dia da queda do Titanic? Quando o homem disse assim: nem Deus afunda esse barco. Perceba que o que afunda o barco não é nada que tem dentro dele, é aquilo que vem de fora. Então você não pode permitir. Eu encerro aqui. Diga para quem está do seu lado assim: não deixe que a ingratidão. Diga para ele assim: não deixe que a maldade dos outros torne você uma pessoa amarga. Diga para ele assim: guarde o seu coração, siga firme e mantenha os seus olhos em Jesus. Diga para ele: você não pode controlar as pessoas, mas pode controlar como reage a elas. Levante a mão sobre ela e profetiza: Deus te chamou para ser sal, Deus te chamou para ser luz, Deus te chamou para ser um canal de bênção, mesmo se você estiver andando entre as cobras, mesmo se você estiver andando entre serpentes. Deus te chamou para temperar, Deus te chamou para ser paz, Deus te chamou para ser luz. Se você crê nisso, aplaude bem forte o nome de Jesus. Ô bispo, e aí eu estou num lugar que é trevas pura. Bispo, na empresa só tem ímpio. Bispo, é uma prova. Deixa eu dizer uma coisa: quem aqui já ficou no escuro alguma vez? Hã? Quem já ficou no escuro? Quando você fica no escuro, hoje em dia tem celular, tem as baterias, né? Tem aquelas que o César comprou aquele negócio lá, como é que é? Uma lanterna. Ei, psiu. Mas antigamente, ô Igor, o Igor tem cara de novinho também. Quantos anos você teve? 30 e poucos? A gente que é mais antigo,
Dona Marilene, tá caçando o Igor, a Dona Marilene. Olha para cá, filho. Você vai lembrar. Quando acabava a luz, o que a gente ia fazer? Ia o quê? Vela. Os mais antigos aqui sabem. Quem já acendeu vela dentro de casa aqui? Acabava a luz, você tinha que riscar lá o fósforo ou o isqueiro. Deixa eu falar uma coisa para você. A vela iluminava igual a lâmpada de casa? Não. Mas também não te deixava no escuro. Bispo, eu não entendi. Pega essa que é forte. Talvez é só você que tem a presença do Espírito Santo dentro daquela empresa. Não se preocupa não. Pode ser que você não está brilhando a ponto de iluminar todo o ambiente, mas pelo menos lá não está na escuridão. Mesmo andando entre as cobras, eu quero declarar sobre a sua vida. Levante a mão para receber essa palavra. Você é sal da terra. Você vai dar sabor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode estar todo mundo com piadinha sem graça. Pode estar todo mundo trocando mensagem indevida naquele grupo. Ou você coloca a cara e diz que é crente, ou sai do grupo. Ou você tempera, ou você sai. Ou você ilumina, ou você sai. Bispo, o que isso quer dizer? É melhor que tempere, é melhor que coloque luz, é melhor que você faça a diferença no ambiente. Bispo, eu estou num ambiente tóxico, então você vai ser a pessoa que vai desintoxicar aquele lugar. Bate na mão da pessoa que está do seu lado e diga: bem-vindo a essa jornada. Vamos mudar os ambientes, porque Deus vai usar a minha vida. Se você crê nisso, se coloque de pé aplaudindo o nome do Senhor. Olá, queridos, vocês acabaram de assistir mais uma transmissão da Adapt Church e eu tenho certeza que você foi edificado. Quero aproveitar aqui para deixar para você mais duas indicações de vídeo que eu tenho certeza que edificarão demais a sua vida. Aproveita também, curte, compartilha esse vídeo, envia para alguém que você ama, se inscreva no nosso canal, que eu tenho certeza que você será abençoado demais.